Oi, turma do livro Curas Espirituais, à luz da doutrina espírita, Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Cherce Júnior, Dr. Ludwig, a Gênesis, capítulo 3, os milagres do Evangelho. Hoje nós vamos ver a mulher encurvada, item 19. Jesus ensinava em uma sinagoga todos os dias de sábado. Um dia viu uma mulher possuída por um espírito que a tornou doente desde os 18 anos. E ela era tão curvada que não podia de modo nenhum olhar para o alto. Jesus, a vendo, a chamou e lhe disse: mulher, estás livre da vossa enfermidade. Ao mesmo tempo, lhe impôs as mãos, e logo ela se endireitou. E disso deu glória a Deus. Mas o chefe da sinagoga, indignado porque Jesus curara no dia de sábado, disse ao povo: há 6 dias destinados ao trabalho. Vinde todos esses dias para serem curados, e não nos dias de sábado. O Senhor, tomando a palavra, disse-lhe: hipócrita, há algum de vós que não solta seu boi ou seu asno da manjedoura no dia de sábado e não o conduz a beber? Por que, pois, não conviria livrar de seus laços em um dia de sábado essa filha de Abraão, que Satanás manteve assim ligada durante 18 anos? A essas palavras todos os seus adversários ficaram confusos, e todo o povo estava arrebatado por o ver fazer tantas ações gloriosas. Desculpa, gente. São Lucas, capítulo 13, versículo 10 a 17. No item 20, ele diz assim: este fato prova que, naquela época, todas as enfermidades eram atribuídas ao demônio, e que se confundiam, como hoje, os possuídos com os enfermos. Mas em sentido inverso, quer dizer que hoje aqueles que não creem nos espíritos confundem as obsessões com as enfermidades patológicas. Então, qualquer um que visse a mulher curvada imaginaria que aquela doença dela era alguma coisa genética, né? Na época não tinha exame para isso, mas imaginavam que era alguma coisa própria do corpo dela. E Jesus, com a dupla vista que ele tinha, né? Aquela energia maravilhosa que ele tinha, ele percebeu o inimigo ali colado naquela mulher. E aí bastou ele colocar a mão nela, ou seja, as suas energias salutares, expulsar aquele demônio, que na verdade é um espírito obsessor, não é um demônio. Naquela época se usava a palavra demônio, né? Hoje a gente já sabe que é apenas um espírito que não conhece o bem, mas sabe praticar o mal. Um dia ele vai se elevar também, como todos nós estamos aqui para isso. Nós vamos aprendendo, nós vamos evoluindo devagarinho. Aqueles obsessores que a gente ainda tem aquele receio, que a gente ainda vive com medo, né? É algo assim que hoje eu enxergo de uma outra maneira. Antigamente eu enxergava também com esse medo, com esse receio. Quando eu comecei a fazer psicografia, eu falava muito dentro do nosso grupo. Falava: gente, pelo amor de Deus, que não venha espírito ruim, maligno da comunicação através de mim, porque eu tenho medo, né? Hoje esse medo ele tem diminuído bastante. E olha que eu comecei aos 16 anos, né? Eu tô com 54, 53. Então, a gente vai aprendendo a lidar com essas situações, entendendo o outro. O outro é ruim por uma escolha dele. Para começo de história, quem é ruim ou é bom é uma questão de escolha, é o livre-arbítrio. Mas é uma questão de escolha que, quando ele tiver o conhecimento, a escolha dele vai ser outra. E ele vai deixar de ser ruim. Ele vai ser bom também. Todo mundo foi criado para evolução. Mas nessa época de Cristo, ainda se usava a palavra demônio para falar a respeito dos espíritos obsessores. Hoje não se usa mais esse termo. Volto a repetir. Tem aí o caso do paralítico da piscina, no item 21. Depois disto, tendo chegado à festa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém. Ora, havia em Jerusalém a piscina das ovelhas, que se chama em hebreu Betsaída. Eu acho que fala desse jeito. A pronúncia eu não sei falar direito, gente. Que tinha 5 corredores, nos quais eram deitados
em grande número os enfermos cegos, coxos e aqueles que tinham os membros ressecados, e todos esperavam que a água se agitasse. Porque o anjo do Senhor, em certo tempo, desculpa, ai, esses remédios me deixam. Porque o anjo do Senhor, em um certo tempo, descia dessa piscina e lhe agitava a água. E aquele que entrasse primeiro, depois que a água assim se agitasse, era curado, qualquer que fosse a enfermidade que tivesse. Ora, havia ali um homem que estava enfermo há 38 anos. Jesus, o tendo visto deitado, e sabendo que estava enfermo há muito tempo, lhe disse: Quereis ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém para me lançar na piscina, depois que a água for agitada. E durante o tempo que ponho para ir lá, um outro nela desce antes de mim. Jesus lhe disse: Levantai-vos, transportai a vossa cama e andai. Imediatamente esse homem foi curado e, tomando o seu leito, começou a caminhar. Ora, aquele dia era um dia de sábado. Os judeus disseram, pois, aquele que fora curado, hoje é sábado, não é permitido transportar o vosso leito. Ele lhes respondeu: Aquele que me curou me disse: transportai o vosso leito e andai. Eles lhe perguntaram: Onde está, pois, esse homem que vos disse: transportai o vosso leito e andai? Mas aquele que fora curado não sabia ele mesmo quem fora, porque Jesus se retirara da multidão de povo que estava ali. Depois Jesus encontrou esse homem no templo e lhe disse: Vede que estáis curado. Não pequeis mais no futuro, de medo que não vos chegue alguma coisa pior. Este homem foi procurar os judeus e lhes disse que fora Jesus quem o curara. Por essa razão é que os judeus perseguiam a Jesus, porque fazia essas coisas nos dias de sábado. Então Jesus lhes disse: Meu Pai não cessa de agir até o presente, e eu ajo também incessantemente. São João, capítulo 5, versículo de 1 a 17. Então, nós temos que respeitar a crença, a religiosidade de cada pessoa, isso é fato, mas nós sabemos que tem religiões que ainda estão nos mandamentos anteriores a Jesus, onde dizia que tinha que guardar o sábado. Para os judeus, como que eu posso falar? Essa prática de Jesus de trabalhar as curas no sábado é como se fosse uma afronta a eles, que acreditavam que o sábado era algo que Deus mandava parar, para ficar totalmente parado, não fazer mais nada, né? E eu conheço pessoas que trabalharam comigo que quando chega na sexta-feira, às 6 horas da tarde, já para de trabalhar, porque aí a religião manda parar às 6 horas da tarde da sexta-feira e só volta a trabalhar nas 6 horas da manhã no domingo. É para guardar todo esse tempo, né? E eu não entendo dessa religião, eu não entendo direito, né, as coisas que antecederam a Jesus, os rituais, as crenças, então eu não tenho propriedade para falar. Mas a nossa própria lógica, a nossa consciência, né, ela mostra o seguinte: por exemplo, se eu ficar doente, muito doente, no sábado, ninguém pode me levar para um hospital porque foi dito que no sábado não se faz nada? Ou seja, vão deixar a pessoa morrer? Eu, no caso, né? Se eu estivesse muito doente e eu precisasse de um socorro, e as pessoas que estivessem à minha volta são pessoas que não podem fazer nada no sábado. Aí é lícito, perante aos olhos de Deus, deixar uma pessoa morrer por falta de socorro, porque não pode fazer nada no sábado? Eu não sei se chega a esse ponto a crença dessas religiões, né? Mas pelo que eu entendi no texto, se Jesus não podia fazer a cura de alguém doente no sábado, eu creio que eu também, hoje, nos dias de hoje, se eu passar mal perto de uma pessoa que acredita nisso, ela também não vai me socorrer. E aí a nossa consciência, como é que fica? Como é que fica as nossas escolhas diante disso? Tá correto? É certo deixar uma pessoa passando mal porque eu não posso socorrer? Então,
a gente vê claro aqui que Jesus, ele fala a todos da seguinte maneira: o meu Pai não parou até hoje. Ele cria incessantemente, a todo momento. Quando ele diz isso, ele está falando de Deus. Se Deus, o nosso Criador, ele não tem folga, por que nós temos que ter? Por que a gente tem que guardar um sábado? Não faz sentido. De verdade, para mim, não faz. E eu não quero desrespeitar para quem faz. É que realmente eu não entendo muito sobre isso. Mas, passando pela fala de Cristo, de que Deus não para nunca, só por aí, eu deveria me sentir envergonhada quando tenho folga. Eu sempre fui do tipo assim, que eu organizava minha vida, trabalhar de segunda a sexta, né, professora, segunda a sexta. Então, segunda a sexta é trabalho. Chegava em casa, mais é para comida, passar um paninho onde o padre passa, aquela coisa, né? Olhar o filho, o marido, dar uma atenção, mas de segunda a sexta o foco maior era o meu trabalho, o meu serviço. De sábado a limpeza da casa e a roupa. E o domingo é que eu pegava para fazer um passeio, ou para comer uma coisa diferente, ou para fazer uma brincadeira diferente com meu filho, ou para estar com meu marido numa outra situação. Era o domingo que a gente pegava para folgar, bem dizer, não é? Isso quando batia a minha folga com a dele, porque por ser policial, em alguns momentos a gente não folgava junto. Mas quando folgava junto, a gente procurava sair, ter um lazer. Nós podemos ter um lazer. Isso não está escrito aqui, pelo menos até agora não encontrei em lugar nenhum, que o lazer a gente não pode ter. Mas isso não significa que seja uma obrigação bíblica de ter o lazer, de ter uma folga, de ter um descanso. Não é uma obrigação religiosa. É pelo nosso corpo, pela nossa condição, porque a gente corre demais, porque a gente está sempre na ativa, fazendo algo. E engraçado, quando eu li Violetas na Janela, que foi um dos primeiros livros, né, quando a gente entra na doutrina, ele é bem suave, bem facinho de ler. A Patrícia, quando chegou no plano espiritual, o espírito comunicante do livro, né, ela fala, né, que lá as pessoas trabalham e recebem bônus hora. No André Luiz, se eu não me engano, no Nosso Lar também fala sobre esse bônus horas, que é como se fosse um salário, né? Você faz as suas atividades, você vai fazer leitura de livro, é para você, mas ainda assim você ganha bônus horas. Você ajudou uma pessoa a limpar a casa dela no plano espiritual, porque a casa no plano espiritual são casas rotativas. A Patrícia desencarna, fica numa casa lá até ela reencarnar. Quando ela reencarna, aquela casa vai ser limpa, né? E outra pessoa vai morar naquela casa. Eu acredito que seja mais ou menos o que acontece aqui, né? Porque a Patrícia, quando morrer aqui na Terra também, alguém vai ter que limpar essa casa aqui e fazer uso dela de alguma maneira. Então, no plano espiritual, eles mostram assim que tudo aquilo que você faz, você ganha bônus horas. Você não tem um salário, você não tem um salário fixo. Você não ganha um salário, mas você ganha bônus horas. Então, para tudo aquilo que você fizer de bom, você vai ganhando aquele bônus horas, que conta a teu favor depois, para você trocar aquele bônus horas para assistir uma peça de teatro, ou para você fazer um passeio. É assim que é uma troca de moeda, né? Pelo que você faz, você ganha e depois você ainda troca esse ganho por uma coisa melhor. Às vezes você ganha uma comunicação que vem de um ente querido, você pode ver um ente querido através de um sonho. Então esse bônus horas eu acho um baratinho, né? Isso dá pra gente uma sensação assim não do toma lá da cá, mas de que todo o trabalho ele é visível ao Criador e ele acaba fazendo um agrado pra gente, motivando a gente de alguma forma, pela nossa imperfeição, que a gente vai ganhar algo depois de fazer algo, né? Mas não do toma lá da cá. Eu espero que eu esteja conseguindo colocar as palavras. Não é nesse sentido, eu estou fazendo porque eu quero ganhar, mas sim como uma motivação. É que nem uma criança que, na sala de aula, eu levava pirulito para as crianças e falava assim: olha, se vocês fizerem a lição quietinhos, né? Se vocês conseguirem, grande parte de vocês, resolver o problema e todos forem bem, eu vou dar pirulito para todo mundo no final.
Então não tinha aquele que estava ruim ou que estava bom, todo mundo ajudava todo mundo para todo mundo ir bem e ganhar o pirulito no final. Não é comprar o aluno, mas era uma forma de motivar. Né? Falar, eles, quando chegarem no final, eles querem o pirulito. Eu não sei se isso era uma forma, como que eu posso dizer? Não é uma forma de compra, eu não vejo assim ainda. Tem gente que fala que é uma forma de compra, mas eu não vejo ainda assim. Porque eu achava engraçado a loucura que era para eles fazerem as atividades, para eles terem no final o reconhecimento, né? Um agrado daquilo que foi proposto. Então eu acho que Deus, quando faz isso com a gente, né? Dos nossos trabalhos ter algo que a gente vai receber, é que nós somos tão imaturos, porque se a gente perceber, se a gente estudar, se a gente fizer o bem, se a gente fizer as melhores escolhas, o maior beneficiado nisso tudo não somos nós mesmos, não precisa nem de bônus hora, né? Porque na verdade é isso. Tudo aquilo que nós estamos fazendo para nós acaba sendo em benefício de nós próprios. Então, a criança, quando está lá fazendo a lição dela, achando que ela vai ganhar um pirulito, na verdade ela está ganhando muito mais do que o pirulito, porque ela está exercitando a capacidade dela, o conhecimento dela, inclusive o relacionamento dela com os demais. Então, quem está ganhando mais com isso é a própria criança, assim como nós nas nossas encarnações. Essa questão, então, do trabalho do sábado, fica para mim aqui só essa questão da dúvida, né? Sem desrespeito algum perante a religião dos demais, das pessoas que cultuam isso, mas fica aqui essa dúvida, né? Se existe aquela coisa da emergência, eu não posso sair do lugar, eu não posso socorrer. Por que Jesus foi crucificado? Porque ele salvava vidas, mesmo sendo de sábado. Qual é o problema nisso? Qual diferença faz ser sábado, domingo ou segunda? Ele acabou sendo perseguido, né? Segundo o texto aqui, essa é a razão dos judeus perseguirem ele e quererem ele na cruz. E foi aonde ele ainda falou, mas espera aí, o meu pai não parou um dia sequer. Ele não descansa, ele está em constante transformação, ele está sempre criando novas coisas. Por que eu tenho que ficar parado? Aonde está escrito que eu tenho que ficar parado? Não faz o menor sentido. Me desculpa, mas realmente não faz. Então, o tratamento de Jesus em relação às pessoas não tinha dia, nem hora, nem nada marcado. Jesus era bom o tempo todo. Eu estava vendo um vídeo falando sobre Chico Xavier esses tempos atrás, onde teve uma reunião que ele participou, que começou de manhã, já era o final da tarde, é o Geraldinho que participou dessa reunião. E ele estava relatando num vídeo no YouTube. Ele falou assim, a reunião começou de manhã. O Chico Xavier já era doente nessa época, ele já tinha lá as comorbidades dele. A gente achava que quando fosse, né, a tardezinha ele fosse parar. E quanto mais ele fazia o trabalho, mais pessoas chegavam. E teve um dado momento que as pessoas foram lá e fecharam os portões, sem ele saber. Porque não parava de chegar gente. A gente ia até que horas com aquele trabalho? Eu, que era moço na época, o Geraldinho falando, né? Eu já estava exausto. E aquele homem não parava. Mesmo doente, ele não parava. E quando se fechou o portão, o Chico percebeu que fechou o portão. Ele não viu, mas ele sentiu. E ele foi lá e pediu para o Geraldinho, vai lá e abre o portão, deixa os demais chegarem. E diz que foram até as 2 da manhã do outro dia, trabalhando sem parar. Diz que o Chico mal se alimentava nesse meio tempo e só trabalhando em prol do bem. Agora pensa, quem de nós aguenta passar uma manhã inteira, uma tarde toda, uma noite inteira e mais um pedaço da madrugada do outro dia, trabalhando psicografia, trabalhando consolo ao próximo? Chico era demais, né, gente? Então, assim, mostra bem claro o espírito superior que ele era, né, que ele é. Nós não. Eu fico aqui assistindo roda de conversa com o pessoal da Uzi Cantareira. Às vezes eu não consigo ficar até o final. Eles ficam 2 horas, 2 horas e meia na roda de conversa virtual.
1 hora eu consigo ficar aqui sentada. Mais do que 1 hora e meia, eu já quero sair da frente do celular. Eu não quero mais ficar aqui na frente. Eu faço o estudo dos canais, eu fico em torno de 1 hora e meia aqui. Eu já saio daqui cansada. Nós temos corpo mole pro trabalho. Isso, não me sinto bem em falar. Dá vergonha. Um Chico doente, com todos os problemas que ele tinha, ele passava horas e horas psicografando, acalentando corações. E a gente tem preguiça. A gente tem o corpo mole, a gente faz corpo mole. E aí vem, né, essa questão do sábado, parece que é só para reforçar ainda mais que você tem o direito ao descanso, mas Deus não descansa. Os espíritos superiores não descansam. A Patrícia, quando chegou no plano espiritual, ela viu as pessoas trabalhando que nem doido, muito mais do que aqui na Terra, sem descanso. Aqui a gente tem feriado, a gente tem final de semana, a gente tem férias. No plano espiritual não tem nada disso não. Então, quanto mais a gente for evoluindo, mais a gente vai entendendo que trabalhar faz parte do espírito, da evolução espiritual. Que não tem essa de ficar parado, não. Não tem nenhum dia. Agora, aqui nós temos o corpo físico, que exige descanso. O corpo físico precisa de pelo menos 8 horas de sono. Não é o espírito que descansa. Nós descansamos o corpo. O corpo precisa, para ele poder reabastecer os fluidos que ele tem material, né? Ele precisa desse tempo. Os nossos olhos cansam de ficar muito tempo aberto, né? A boca, de ficar falando demais, o coração precisa ter um ritmo, né? Voltar ao ritmo mais calminho, porque durante o dia acontecem várias situações que o coração acelera. Então nós precisamos dar um tempo para o nosso corpo. Foi dado 8 horas de descanso, é algo que a ciência daqui da Terra manda. Nós precisamos desse tempo. E olha que eu acho que é bastante, viu? Agora, no campo espiritual, a gente não tem corpo. Para que a gente precisa descansar? Descansar o quê? O espírito não cansa. O espírito é incansável. Mas a gente sai daqui com vícios no nosso corpo físico, que a gente leva para o perispírito, e quando a gente chega no plano espiritual, a gente fala que está cansado. A gente ainda tem as sensações do corpo físico. Não é o espírito cansado. E lá no começo existe tudo isso. Por isso que a gente vai para um hospital, a gente se restabelece, depois a gente vai para o educandário, onde nós vamos ganhar conhecimento, para depois eles colocarem a gente no trabalho. Agora, os espíritos superiores não, desencarnam e já vai para o trabalho. Já chega lá, opa, tô aqui. O que é para fazer mesmo? Então, essa história do sábado, realmente, eu acho que é algo que precisa ser revisto. Já passou da hora, eu acho. Né? É uma forma de pensar, mas respeito. Se não está fazendo mal para ninguém, se não vai deixar de socorrer uma pessoa na hora de uma necessidade, tá tudo certo. Agora, se deixa de cuidar de alguém, de fazer algo importante, porque é sábado, aí complica, né?